Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma Semana do Mestre. Eu sou a Patrícia Cândido e estou aqui mais uma vez para falar daqueles seres espirituais que inspiraram o nosso mundo e que ajudaram o nosso mundo a se tornar um lugar melhor. E você também pode fazer isso. Eu acho que a grande mensagem que os mestres nos deixam é que cada um de nós pode ajudar tanto as pessoas que estão aqui na Terra como o nosso mundo, em geral, a ser um lugar melhor. E eles nos incentivam a ter esse despertar, a caminhar por essa senda. E o tema de hoje que eu trouxe para dividir com vocês é sobre a sua energia, como que você cuida dela. Uma vez eu lembro que eu estava meditando e eu estava num estado contemplativo bem elevado e acabei entrando em contato com um mentor espiritual que me disse exatamente isso, que a coisa mais importante do mundo é cuidar da nossa energia. E eu lembro que ele falava, independente de você ter muita coisa para fazer, de você ter que cuidar do seu filho, de ter que socorrer alguém, a coisa mais importante do mundo é cuidar da sua própria energia, porque quando você cuida dela, você tem muito mais condições de fazer do mundo um lugar melhor. E para falar sobre isso, nessa semana, eu trouxe o mestre Confúcio. O grande mestre Confúcio, ele nasceu na China há tanto tempo que ele não tem muitos dados biográficos, né, sobre a sua história. Ele é meio que uma mistura de lenda com história. E ele era muito sábio. O grande mestre Confúcio, ele foi contratado por reis, por duques, por grandes líderes da China na época para aconselhar essas pessoas sobre o que elas podiam fazer para ter um governo melhor, para poder governar melhor o seu povo. Só que normalmente as ideias do Confúcio eram muito revolucionárias e o povo ficava do lado dele, né? Ele desafiava muito os líderes. Isso fez com que ele fosse sequestrado, preso, mas ele sempre conseguia se libertar. E o mestre Confúcio era uma pessoa muito profunda. A coisa que ele mais gostava de fazer na vida dele era aprender e ensinar. Então, ele sempre estudou, né, temas muito profundos e sempre ensinou para os seus discípulos e por toda a China, em viagens que ele fazia, conceitos de elevação espiritual, de evolução da consciência. Mas a história do mestre Confúcio está no livro Grandes Mestres da Humanidade, está em muitos outros lugares também. Eu gostaria de me concentrar aqui na essência desse grande mestre, que falava de resiliência, falava de perseverança, falava de persistência e falava de inovação. Na época dele, né, que já faz tantos e tantos séculos que ele passou pela Terra, ele era uma pessoa à frente do seu tempo. E como eu falei lá no iniciozinho do vídeo, sobre cuidar da nossa energia, é o seguinte, quando a gente não cuida da nossa energia, acontece um processo de autoabandono. É como se a gente vivesse à mercê dos fatos externos, né? Sempre ligados nos fatos externos e não naquilo que se passa dentro de nós. E quando a gente vive apenas reagindo de forma reativa ao que acontece externamente, a tendência é que a gente se torne um fantoche dos outros, um fantoche da sociedade, é uma pessoa que só reage a estímulos externos. É como se você fosse uma máquina, daí aperta um botão, você reage, né? Como se você fosse um objeto que, se jogar uma pedra, daí vai balançar. Por quê? Porque a pessoa, quando não está focada dentro dela, naquilo que se passa dentro, muitas vezes as decisões que ela toma na vida é sempre baseada naquilo que os outros vão pensar, se essas decisões vão afetar alguém de fora ou não. Então, a gente precisa aprender a cuidar da nossa energia internamente e vigiar o tempo inteiro se o que nós estamos fazendo é uma resposta aos estímulos externos ou é uma resposta honesta, sincera e fiel àquilo que se passa dentro de nós, né? Aquilo que atende aos nossos desejos mais íntimos. Porque todos os grandes mestres, sem exceção, eles concordam que a gente deveria vir à Terra para expressar o nosso amor, para expressar a nossa beleza, para sermos felizes, para
dançarmos pela vida, né? Que a vida fosse uma coisa leve e fluida. Eu costumo até brincar como se fosse um gato brincando num jardim, né? Aquele descompromisso, aquela coisa de esperar o que está por vir, de estar alinhado com os princípios da natureza. Isso seria o melhor para nós, mas nós nos perdemos muitas vezes em um mar de lamentações, de reclamações, de críticas, de tristezas, de mágoas, e tudo isso vem de um medo enraizado em nós, isso tudo vem de sentimentos muito longínquos que a gente traz na genética, traz de vidas passadas, e nós estamos aqui na Terra justamente para desmistificar tudo isso, nós estamos aqui na Terra para curar todos esses sentimentos, pensamentos e emoções negativas. E a partir do momento que a gente vai se descascando, que a gente vai se libertando de todos esses sentimentos densos, vai aparecendo o nosso verdadeiro ser, que é um ser iluminado. E esse consegue ser mais leve, esse ser iluminado que todos nós temos dentro de nós, ele consegue ver a vida sem tanto controle, consegue ver a vida com mais leveza e sente mais amor também pela vida que tem, valorizando, né, tudo que a gente recebe de Deus, essa dádiva da vida. E o Confúcio certamente deixou muitas frases impactantes que qualquer pessoa que vive hoje pode aplicar na sua vida. E eu escolhi 4 frases aqui sobre 4 temas que eu tenho certeza que vão lhe ajudar muito. Se você puder, até anote, né? Coloque como proteção de tela no seu computador, coloque em algum lugar, porque eu tenho certeza que essas frases vão te ajudar. Seguidamente eu lembro delas e aplico elas na minha vida. São frases que falam sobre 4 temas principais e eu vou lê-las para vocês. A primeira frase de Confúcio, então, fala sobre resiliência. A nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmos-nos sempre depois de cada queda. A segunda frase fala de persistência. Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. E essa frase vale tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Nós podemos construir uma montanha de amor ou uma montanha de rancor, né? Depende do tipo de punhado de terra que nós estamos carregando todos os dias. A terceira frase fala de perseverança. Não importa o quanto você vá devagar, desde que não pare. E a quarta frase fala de visão de futuro. Aquele que não prevê as coisas longínquas expõe-se a desgraças próximas. Então aqui ele fala que quem não tem visão, né, para enxergar a longo prazo, acaba se expondo a desgraças de curto prazo. Então olha só como Confúcio era sábio, né? Já naquela época ele sabia de tudo isso. Às vezes eu fico pensando, gente, esses grandes mestres lá do passado, né, que já estiveram aqui na Terra há tanto tempo, se eles tivessem um celular na mão, um tablet ou um computador, se eles já faziam tudo isso sem recursos tecnológicos, imagina com essa tecnologia toda que nós temos disponíveis. Então eu acho que faz parte da nossa obrigação de vivermos numa época tão evoluída tecnologicamente, de realmente arregaçarmos as nossas mangas e fazermos um mundo melhor, ok? E você pode começar agora cuidando melhor da sua energia. Cuidando para ver se você não está se contaminando com a noticiosfera, né? Se você não está assistindo muita notícia ruim, lendo sobre coisas ruins, assistindo muito filme de terror. Isso também interfere na nossa energia, faz a nossa vibração cair. Então comece a se perguntar o que te energiza, o que te eleva para cima. É uma oração? É uma dança? É uma música? É mexer na terra? É cuidar do seu animalzinho de estimação? O que te eleva e te deixa para cima? Comece a procurar melhor essas coisas por aí, preste atenção que as respostas vão aparecer e eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz se aprender a cuidar melhor da sua energia. Tá bom? Eu desejo que você tenha uma semana bem iluminada, bem feliz, bem produtiva e a semana que vem eu tô de volta aqui com a nossa Semana do Mestre. E lembre-se da sua missão da semana, cuidar melhor da sua energia, tá bom? Um grande abraço e muita luz!